Eis o que Van der Leyen mencionou, que a Comissão Europeia está a elaborar um documento legal para a apropriação de 140 mil milhões de dólares em ativos russos destinados à Ucrânia. Isso é para a continuação da guerra na Ucrânia? Isso é para a reconstrução da Ucrânia? Não, quero dizer, Wonderland, ela é uma completa idiota. Ela só sabe fazer declarações grandiosas. Eles, obviamente, querem este dinheiro. Não, eles ainda pensam que podem manter a Ucrânia como uma espécie de espinho no lado da Rússia, devido à sua incompetência, pessoas sem educação nas questões da sua geopolítica aplicada, para não falar de guerra ou de qualquer pessoa na Comissão Europeia ou no Parlamento Europeu que não tenha ideia do que é uma guerra real, do que ela exige e de como as estratégias são construídas. Eles são completamente incompetentes. E, mais uma vez, muitos deles são advogados. Ela é ginecologista e também especialista em desenvolvimento infantil. Então, sim, quero dizer, é uma profissão digna, não se engane. Mas a questão é que ela é uma imbecil, sabe? E ela está lá apenas para... Ela tem parente das SS, sabe? Então, ela detesta os russos. Para ela, é uma questão metafísica, se quiser, sabe? Ela quer que os russos sejam assim. Portanto, esse é um dos motores por trás dela. Sim, é para a maioria, não todos, mas a maioria dos europeus gosta dos russos, sabe? Então tem-se este tipo de confluência, sabe? Essas influências confluem num único vetor, se quiser. Então, 140. Evidentemente, o número de hoje foi que já foram desviados e utilizados 30 mil milhões de dólares, sabe? Como apoio ao regime nazi de Zelensky. Pode esperar tudo dessas pessoas. Como já disse, a maioria são criminosos de guerra. Seria um mundo de fantasia se os russos chegassem a Bruxelas. Não que eles realmente queiram, mas se chegassem, se ela não escapasse, seria, sabe, acusada como criminosa de guerra e estaria atrás das grades e condenada a, bem, basicamente morrer na prisão como a maioria dos criminosos nazis, sabe, após Nuremberg. E então é exatamente isso. Sim, eles desejam apropriar-se desse dinheiro. Obviamente possuem o seu próprio interesse financeiro. Uma vez que roubem esse dinheiro, provavelmente irão enriquecer-se ainda mais. Mas, novamente, a Bélgica, de repente, reconheceu que, não desejamos proceder dessa forma. Então, agora, a Itália, porque, deixe-me colocar desta maneira, os russos possuem cerca de, dependendo da forma como se calcula, até 1 trilhão em propriedades europeias deles que ainda não foram congeladas. Os russos de reserva não as nacionalizam verdadeiramente. Não os nacionalizaram de forma verdadeira, mas irão proceder dessa maneira se for absolutamente necessário. Portanto, sim, é uma questão de olho por olho, se assim desejar. André, acreditas que existe alguma evidência concreta de que eles ponderariam as repercussões deste tipo de apreensão, caso avancem nessa direção para outros países? Sabe, toda a gente estava a observar a situação, todo o Ocidente coletivo, neste momento. Se podem fazer isto à Rússia, vão fazer tudo a nós, sabe? Sim, eles estão a desmantelar completamente todo o seu sistema, e já não existe ninguém que consiga destruí-los mais. Sim, eles já destruíram isso. Essas pessoas, como já afirmei, não são estadistas. São basicamente barões robóticos. Eles são ladrões, todo tipo de desviantes. Estas não são pessoas normais. Muitos deles são verdadeiros psicopatas ou sociopatas. Ela é psicopata, obviamente. Está obcecada juntamente com estas outras pessoas no governo alemão. Quero dizer, se raspares um alemão, encontras alguém que lutou na Wehrmacht, sabes? Então há uma espécie de boa tradição familiar de manter este ódio aos russos, sabes? Portanto. E por que razão ficaríamos surpreendidos com tal situação e observaríamos atentamente a administração Trump? É um caos absoluto e completo. Os Estados Unidos são atualmente ingovernáveis. Não é apenas que ambos os partidos sejam corruptos, é um partido único. Sabemos que não há realmente uma esquerda. Não há partidos de esquerda nos Estados Unidos. Há todo o tipo de desviantes neoliberais e psicopatas que, sabe, são maníacos genocidas. O mesmo se aplica aos republicanos. E assim, esse é todo o sistema em questão. Está a desmoronar-se completamente e estamos a observar em tempo real o colapso iminente do Ocidente. E não é como se, ele irá colapsar.
Não, 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 não. Estamos neste processo agora mesmo para as pessoas. Obviamente, algumas pessoas não o reconhecem porque vivem as suas vidas diárias. Vão à loja, conduzem carros e coisas do gênero, criam os seus filhos, sabe? Apenas tentando educá-los e cuidar deles. Mas a realidade é, olhem para a Europa. Acabou. Não vai. Vai transformar-se num verdadeiro inferno do terceiro mundo e já está a evoluir para um inferno e vai agravar-se significativamente. E como já mencionei anteriormente, não tenho o desejo de que os europeus se transformem nisso. Mas para a maior parte da Europa continental, as sopas dos pobres estão no horizonte para eles, porque é para onde tudo está a caminhar. E eles tentarão fazer qualquer coisa, incluindo roubar os 140 mil milhões de dólares da Rússia e roubar o dinheiro de outras pessoas, sabe, para de alguma forma prolongar a sua agonia. Mas a Europa sofre, e o mesmo ocorre com Washington, D.C. E é exatamente isso que estamos a observar, como você menciona, uma verdadeira insanidade, uma completa e absoluta insanidade. Eles não conseguem compreender que estão, na essência, a destruir as fundações que anteriormente podiam promover como suas, o que era em grande parte verdade, ou seja, o Estado de Direito, a democracia e elementos semelhantes. Nenhuma pessoa que possua algum discernimento acredita nisso neste momento, entende? Exceto algumas pessoas que simplesmente desejam acreditar, entende? Então, André, uma das diretrizes, um dos aspectos do documento é a concessão de anistia para os crimes de guerra. Hoje conversei com Michael Hodgson e ele enfatizou que a Rússia, após qualquer acordo com a Ucrânia, deseja algo similar aos julgamentos de Nuremberg. Está bem. Já está implementado. O tribunal não se limita apenas à bucha. André, trata-se da região. Não, de modo algum. Há uma operação militar especial baseada. É o Tribunal para os Crimes do Regime Nazi em Kiev. E então, claro, uma vez estabelecido, haverá muitas pessoas no Ocidente que serão acusadas à revelia pelos crimes de guerra que cometeram. Há muitas pessoas da CIA e do MI6 e de outras organizações deste tipo que têm as mãos, como sabe, manchadas de sangue. Não que realmente se importem, são psicopatas que fingem ser indivíduos inteligentes. Mas o ponto é que haverá muitas pessoas, incluindo os média. A maioria dos média tradicionais no Ocidente são criminosos de guerra, têm sangue nas mãos. Há pessoas que, quero dizer, basicamente são sub-humanos. É isso que eles são. André, outro ponto relevante seria a forma como a Rússia está envolvida. Porque um dos aspectos fundamentais no documento, mais uma vez, é a NATO, especificamente a adesão da Ucrânia à NATO. E como percepcionas o todo quando observas o conceito global da NATO? Sabe, recentemente, creio que há cerca de 3 dias, tomamos conhecimento através do embaixador iraniano na Rússia e parece que eles estão, de certa forma, a discutir sobre um acordo de defesa, uma espécie de pacto de defesa. E qual seria, sabe, a solução mais apropriada para tal situação? No caso da NATO e da Ucrânia, tudo está a aproximar-se do seu desfecho, sabe? É realmente tudo. Eu não consigo conceber a Ucrânia a lutar daqui a 2 ou 3 anos porque estão, de certa maneira, completamente exauridos pelo conflito na Ucrânia, pois percebem que a guerra na Ucrânia não produz nada para os Estados Unidos. Pelo menos eles podem ver isso agora com a administração Trump. Mas como vê todo o conceito da NATO, o que deve ser feito? Acha que a desintegração de alguma forma, esta dissolução do Pacto de Varsóvia foi de alguma forma um dos principais problemas que gerou este tipo de problemas? Ou qual é o futuro para ir contra a NATO? Apenas não atacar a NATO. Possuir algum tipo de mecanismo de dissuasão contra a NATO. Bem, o mundo da NATO não é. É como um morto-vivo. A NATO é um eufemismo para o poder militar do Zemeckinayo, que foi exageradamente ampliado ao ponto do grotesco. Quero dizer, sim, mas uma vez que os Estados Unidos saíam, o que está a acontecer à Europa? Bem, eles podem fazer o que quiserem. Quero dizer, os russos já declararam em 1997, não nos importamos, apenas recuem. Pode criar aquilo que desejar. Porque, obviamente, os russos, e como já mencionei repetidamente, há indivíduos que lidam com a previsão estratégica na vertente militar e econômica,
No Estado-Maior, por exemplo, eles têm um grande departamento, a direção que lida com questões econômicas relacionadas com a guerra e tecnologias e coisas dessa natureza. Eles sabem o que é a Europa, sabem que não conseguem produzir nada sem, sabe, simplesmente falirem. Portanto, o que quer que queiram fazer, deixem-nos. Os Estados Unidos compreendem que a única forma de preservar qualquer tipo de, pelo menos, pretensão de serem uma autêntica grande potência é, bem, assegurar que a Europa esteja completamente dependente do comércio de armamentos americano. Obviamente, isso é uma das coisas. Não estou a dizer que é delirante. Tem um fundamento racional ou, sabe, um núcleo de, sabe, verdade nisso. Mas isso não vai salvar os Estados Unidos da maneira que os Estados Unidos, sabe, tentam salvar-se. Sabe, se considerarmos que a administração Trump sabe o que está a fazer, o que não sabe. E assim, o que temos aqui é que os europeus não terão a capacidade de fabricar armamentos modernos que não sejam obsoletos. Quero dizer, que não sejam antiquados ou ineficazes desde o início por si mesmos. Quero dizer, os alemães podem bater no peito o quanto quiserem, mas a Rheinmetall não vai produzir um tanque de classe mundial. Não serão capazes de produzi-lo em números adequados. Sim, Sergey Chambers, o CEO da Rostec, afirmou ontem na sua entrevista que superamos em produção o Ocidente, junto com o Zebukua, por ordens de grandeza. Os europeus não têm a capacidade de realizar tal feito e, portanto, podem continuar a jogar os jogos que desejarem. Contudo, com a minha experiência forense, se desejar, solicite aos alemães que construam um único submarino nuclear e, em seguida, observe como a economia, a base econômica, irá reagir. Sabe, muitas pessoas não compreendem que este é um grupo renomado, sabe, armamentos e tudo isso. Não, estamos a viver no século XXI. É essencial ter um ambiente de interesse abrangente, um ambiente militar onde se deve ser capaz de produzir tudo, desde eletrônica a constelações de satélites, a tudo que é o sistema. Sistema complexo. A Europa não possui e não possuirá. Porque, evidentemente, quanto mais discutimos atualmente e mais os eventos ocorrem desta maneira, os custos de energia continuam a aumentar. E, como todos sabemos, a base fundamental de tudo na nossa vida, incluindo os nossos próprios corpos, é a energia. A Europa não possui absolutamente nenhuma e encontra-se completamente dependente dos Estados Unidos ou da Rússia, que interromperam. Está bem, isso é aceitável. A Rússia disse, vocês não querem isso. Está bem, sigam o vosso próprio caminho. Sabem, depender disso é o motivo pelo qual os Estados Unidos também querem coisas que, se de alguma forma mudarem o regime de Maduro na Venezuela, o que é uma questão, sabe, uma grande incógnita. Portanto, temos esta situação. Sim, essencialmente um enigma, e não é simples para o Ocidente, para dizer o mínimo. Contudo, os Estados Unidos, devido à sua dimensão, relevância, influência, sabe, e aspectos desta natureza, evidentemente têm uma solução. É apenas que as pessoas nos Estados Unidos não sabem como lidar com isso. Mas a Europa acabou, está terminada sem perspectiva alguma. As negociações entre a Rússia e os Estados Unidos, quem está a negociar do lado dos russos é Kirill Dmitriev, é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. E como vê a relação entre os dois? Porque muitas pessoas estão a falar sobre isso, sabe? Porque de alguma forma Steve Witkoff está no negócio. O Dmitry pode compreendê-lo perfeitamente, bem sabe. Bem, eles conhecem-se mutuamente, conhecem-se há bastantes anos. Na verdade, o Dmitry, enquanto estava nos Estados Unidos, colaborava com o Witkoff na mesma empresa ou no que quer que estivessem a realizar lá. E assim, eles são amigos. Não é apenas que se conhecem, na verdade, conhecem-se muito bem. Dmitriev, estando lá, obviamente, não é realmente um homem de negócios, sinceramente. Ele é o encarregado pelo Fundo de Investimento Direto da Rússia, que é, essencialmente, um programa governamental. Trata-se de uma quantia considerável de dinheiro e eles investem diretamente em todos os projetos cruciais de que a Rússia necessita. Então, e eles conhecem-se. E o Witkoff, obviamente, ao contrário de Trump, ele possui uma compreensão significativa das coisas, sabe? Por isso. Por isso o atacam, certo? Sim, é por isso que o atacam, sim. E assim, há uma relação entre ele e Dmitry.
Mas não se esqueça de Medvedev ou Witkov, eles são apenas enviados especiais. Sabe, é como Putin ou um aviso. Ok, aqui está você, sabe, Kirill, ou Putin diz a Dmitry Kirill, agora és um enviado especial. Aqui está o plano. Isto é o que queremos ver. Vamos falar com o Witkov. E eles falam entre si, mas, como até Sergei Lager afirmou há alguns dias, ou talvez 3 dias atrás, portanto, muito recentemente, ele mencionou que, sim, temos o canal de comunicação estabelecido, não há discussão em curso, mas temos o canal de comunicação disponível. E então, sim, Witkov e Dmitry, sabe, vão de um lado para o outro, e Witkov, evidentemente, tem autorização para entrar no Kremlin. Ele possui permissão para transmitir algumas mensagens de Trump, que naturalmente, caso contrário, como viu por si mesmo, eles irão divulgar o que desejarem. Algumas dessas fugas podem ser completamente inventadas, quero dizer, é isso que essas pessoas fazem, sabem, inventam coisas e apresentam-nas como factos. Portanto, qualquer coisa que venha, digamos, da Bloomberg ou do New York Times a maior parte é mentira. Então, a maior parte disso é uma operação de influência da CIA. Seja lá o que eles tenham, quem quer que controle aqueles, sabe, fracassados do Wall Street Journal ou o que seja. E assim, neste caso específico, os russos sabem com certeza que podem dialogar com o Witkov. Mas, como o Sr. Hoff já afirmou, há coisas que não são negociáveis, ponto final. É como se começasse a falar sobre isso, os russos encerram a conversa, dizendo que não, está terminado. Sim, simplesmente não falem sobre isso, não estamos interessados. É novamente, como já afirmei, as águas administrativas desses 4 oblasts, sobre as quais ninguém fala, ainda mais sobre a Crimeia, é apenas isso. Então, e haverá, como já mencionei anteriormente, estes 2 objetivos adaptáveis. São metas políticas bastante interessantes: desmilitarização e desnazificação. O que estamos a observar agora não é apenas a desmilitarização da Ucrânia, mas também a sua desnazificação militar. É uma estrutura virtual, sabe? Já não é um bem imobiliário. Está totalmente dependente do suporte financeiro e tecnológico do Ocidente. Trata-se da desmilitarização e da notificação do Ocidente. E neste exato momento, ao afirmar que os Estados Unidos e especialmente a Europa foram em grande parte desmilitarizados, eles simplesmente não possuem os recursos necessários, a menos que os Estados Unidos tomem uma decisão. E falamos sobre isso várias vezes, eu falei sobre isso em várias ocasiões, e eles literalmente vão às unidades de linha da frente, ou de primeira linha, a 4ª blindada, sabe, a 82ª, a 101A, e dizem, ok, vamos levar todo o vosso equipamento, organização, estrutura, e transferi-lo sem pessoal para a Ucrânia. Bem, isso criaria mesmo nos Estados Unidos um escândalo de proporções inimagináveis, porque essencialmente isso significaria desarmar o exército do Zicuabo. Isso significa literalmente entregar as suas armas, pois não podem fazer isso. Mas, além disso, não tem muito a seu favor, porque os Estados Unidos não conseguem produzir equipamento adequado. Na verdade, os Estados Unidos produzem tanques de batalha principais. Não produzem, não há Abrams na linha de produção. Eles têm alguns planos, aliás, como disseram ontem, as fragatas Constellation foram canceladas, eles não possuem fundos financeiros, nem têm projetos concretos, alegam que têm planos e tudo o que está aí a prosseguir atualmente enfrenta, quero dizer, problemas enormes. É o mais recente que eles estão a tentar construir, o submarino de mísseis estratégicos da classe Columbia. Eventualmente, eles conseguirão fazê-lo. Os Estados Unidos ainda têm uma experiência significativa na, sabe, construção de submarinos. Mas, em termos de marinha, está a ficar obsoleta. A frota de superfície, exceto a Força Submarina Americana, está a ficar obsoleta na Guerra Moderna. E assim, se começar a analisar detalhadamente, é isso no que diz respeito à Europa. Quero dizer, sim, assinaram um memorando com a França de que a Ucrânia, dentro de 10 anos, comprará 160. A França provavelmente consegue produzir aproximadamente 5 por ano. Sabe, portanto, desejo-lhe boa sorte. Sabe o que mais posso dizer? E é uma completa, sabe, insanidade. Quero dizer, essas pessoas... E, novamente, regimes. A Europa está a tornar-se totalitária. Bem, a Europa unificada torna-se um Estado totalitário. E vai piorar muito para os europeus.
André, pelos sinais que estamos a receber dos meios de comunicação social, sabes, no X e nas redes sociais, estão a atacar o Wyckoff. Estão a dizer que ele é um ativo russo, que é um fantoche de Putin, que é o agente. Sabe o que me surpreende? Recentemente ouvimos do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão que, durante as conversações que tiveram com o Wyckoff, chegaram a algum tipo de acordo 3 vezes. E quando o Witkoff tentou comunicar essa informação a Washington, eles simplesmente desmantelaram tudo. Tenta realizar algo, mas sabe, o problema reside em Washington com o Rubio e com essas pessoas. Sim, o Trump não compreende o que eles estão, sabe, essencialmente a ser um verdadeiro estadista, o que implica ser um estadista e como governar um estado. Ele não possui a menor noção, ele não aprendeu absolutamente nada. Ele encontra-se completamente sob o domínio de Adelson e do Mossad. Os Estados Unidos não são um Estado soberano, são uma extensão de Israel. E é por isso que Marjorie Taylor Greene, sabe, afirmou corretamente. O Congresso do ZSUA é totalmente corrupto. Estão todos ou chantageados pelo Mossad, por isso os Estados Unidos não têm um Congresso. Tem um Knesset 2.0, portanto é controlado por Israel. E sabe o que posso afirmar? Muitas pessoas estão perfeitamente bem com essa situação. Trump, evidentemente, traiu o movimento MAGA e assim por diante. Mas essa é a maneira como ele é. Ele é um indivíduo traiçoeiro, porque na sua linha de negócios, essa é a única forma de atuar. Tem de ser, sabe? Compreende. Sabe? Esse é o principal modus operandi naquele contexto. E assim, qualquer pessoa que acreditasse que algo iria alterar-se em termos do domínio de Israel ou, sabe, dos Estados Unidos, eu tenho uma ponte para lhes vender, sabe? Então, e como Marjorie Taylor Greene, ela está correta, pode tentar candidatar-se à, sabe, presidência. E, evidentemente, ainda temos a comunidade de média alternativa extremamente vibrante nos Estados Unidos, ao contrário do que ocorre na Europa. Mas quero dizer, até que surja uma nova geração de políticos nos Estados Unidos, se os Estados Unidos conseguirem manter a compostura como um país unificado, praticamente todos eles estão, sabe, ou a ser subornados, ou, quero dizer, ou controlados, ou chantageados por, sabe, por Israel. Aí está. Trump é o presidente mais sionista que os Estados Unidos já tiveram. Mesmo Biden não era assim. Mas Trump é completamente, sabe, um ativo sionista. E sim, qualquer pessoa que acredite que ele é, sabe, primeiro os Estados Unidos, eu tenho, novamente, como mencionei, uma ponte para lhes vender. Aqui está, André, o que o senador Rand Paul expressou sobre Donald Trump, a sua administração no apoio ao caso, a guerra contra a Venezuela e armamento na Ucrânia. O senador Rubio, enquanto senador, defendeu fortemente a mudança de regime. Isto estava em desacordo com o presidente Trump. Assim, quando foi escolhido, muitos que apoiaram Trump pensaram: meu Deus, estão a escolher alguém mais agressivo e ansioso por intervir noutros países. E então as pessoas preocupavam-se. No primeiro ano diziam: bem, o Rubio fez um bom trabalho na ajuda externa e reduziram os abusos destas ONGs pelo mundo. Acho que as pessoas que apoiam o presidente têm sido muito a favor do secretário de Estado. Mas, se houver uma invasão da Venezuela ou se renovarem os subsídios e ofertas à Ucrânia, acho que veremos uma divisão e fragmentação do movimento que apoia o presidente. Porque acho que muitos, eu incluído, foram atraídos pelo presidente devido à sua relutância em nos envolver em guerras externas. Ele acabou de dizê-lo. Sim, isso é verdade. E, novamente, quem é Rubi Aruba não é um profissional de relações internacionais. Ele é advogado e rapaz de cabana, rapaz de recados para Miriam Adelson. Sim, é isso, advogado de formação. E ele não tem absolutamente nenhuma noção. Ele pode ser. Esteve em todos os tipos de, sabe, todos os tipos de subcomissões sobre relações internacionais e coisas do gênero. Isso não os torna profissionais. Biden esteve nas relações externas, sabe? Ele era basicamente um idiota. Portanto, isso não tem relação com o assunto. É só que Trump ele é um cobarde. Precisamos de compreender isto. E ele, não temos certeza de qual é a questão com, sabe, a tentativa contra a sua vida. Contudo, o ponto é que não terá sucesso.
Não se pode, compreende, resolver esta situação de forma simples. E agora que ele necessita demonstrar que sabe o quê? Existem 2 grupos de batalha de porta-aviões, pelo que entendo, na região do Caribe neste momento. Alguns navios anfíbios, e sim, eles têm a capacidade de desembarcar. Eu diria que, 2.000 fuzileiros navais provavelmente não vão conseguir realizar essa tarefa. Bem, penso que nestas circunstâncias. Mas a única estratégia para eles é a mesma de sempre. Não sabem como. O único truque deles é todos aqueles neocons e falcões de guerra. É apenas lançar tudo o que temos sobre, a Venezuela, tentar matar Maduro ou mudar o regime por dentro. Podem fazer isto? Podem tentar, podem tentar. Os Estados Unidos não têm força para lutar na Venezuela, mesmo por qualquer período prolongado de tempo, porque os Estados Unidos não têm infraestrutura que possa sustentar a força necessária, por exemplo, para controlar a Venezuela. E isso será em centenas de milhares. E o complexo militar e industrial do ZEUA a trabalhar sem parar na produção dessas munições, linhas de abastecimento e coisas assim. E a Venezuela é aproximadamente 3 vezes maior do que o Vietnã, Apenas para as pessoas que não compreendem com o que estamos realmente a lidar. E então, sim, é verdade. Provavelmente ele iniciará a guerra porque não tem para onde escapar. Mas isso revela tudo o que necessita de compreender. Ele traiu o movimento MAGA, traiu a sua base de apoio, e todos sabem que ele está essencialmente sob o controle de Israel. E como mencionou corretamente, até mesmo o Witkoff está a tentar negociar algo com os iranianos e, é tão inútil, tudo acabará por ser sabotado. É dessa forma que as coisas realmente são, Portanto, essencialmente, como já mencionei anteriormente, Washington, D.C. é controlada a partir de Tel Aviv, e devido às ilusões que exercem de forma incessante, há muito poucas pessoas verdadeiramente honradas e competentes que estão próximas dos níveis de poder em Washington, D.C.,